Saudações, mais um dia, pela graça de Deus, estamos aqui no programa Sempre Deus. E hoje quero saudar o pastor Johnny, ele que nos deu a honra da sua presença para falar de um assunto muito importante, né, Glauco? Bom demais. E nós gostaríamos que o senhor se apresentasse, porque o seu currículo é tão extenso, eu posso me equivocar, pastor. Eu já agradeço de estar aqui mais uma vez, doutor Eduardo Sena, né? Doutor Glauco, amigos que novamente estou revendo, é um programa maravilhoso estar aqui no Sempre Deus. Bem, eu sou pastor, ministro da Assembleia de Deus, com uma formação pequena na área de teologia e também na área de filosofia. Então, assuntos assim sempre me chamam a atenção, viu, Eduardo? Assuntos de religião, filosofia, sociedade, e que são os tópicos relevantes aqui do Sempre Deus, né? Então, é um prazer estar aqui novamente, agradecendo a audiência de todos. Amém. E hoje nós trataremos sobre um assunto bastante intrigante, né, Glauco? Demais. Que é sobre jovens sem religião. E nós gostaríamos que o senhor apresentasse o tema, pastor. E nós, confessadamente, temos várias curiosidades a respeito do assunto, das causas, das consequências, né, dos reflexos disso na vida dos jovens e, claramente, no adulto que está em formação, né? Algumas pesquisas desde da virada do século, né, do ano 2000, por alguns antropólogos, incluindo uma antropóloga brasileira, a doutora Regina Novaes, tem constatado cada vez mais mudanças intensas, né, no cenário religioso, naquilo que a gente costuma chamar de uma vida religiosa, uma vida de religião. Geralmente entendemos que uma vida de religião envolve uma instituição, envolve uma comunhão semanal com essa instituição, uma vida cotidiana com práticas litúrgicas, né? Práticas religiosas, abençoadoras, né? Seja de qual religião a pessoa busque, né? Se encontrar, busque Deus, essa religião sempre vai envolver práticas, ritos sagrados, né? O cristianismo mesmo, que é a religião predominante do Brasil, tem, por exemplo, a ceia, o batismo, até ritos de unção e consagração que fazem parte do cotidiano dessas pessoas, né? Mas desde o ano 2000, o IBGE começa a haver cada vez mais, segundo a doutora Regina Novaes, ela é doutora pela USP, né? E o foco dela é nessas pesquisas demográficas no cenário religioso. Desde o ano 2000, 2023, outros projetos de pesquisa sobre a juventude têm sido levantados, e alguns deles levantam uma certa preocupação e uma mudança, Eduardo, no cenário religioso, que é o desprendimento, o desenraizamento. Infelizmente, nós temos visto, muitos podem enxergar isso como algo positivo, né? Tirarmos qualquer vínculo, sempre tradições têm hoje, ultimamente, uma pecha de algo que nos prende a algo, que nos vincula a algum compromisso, né? Só que essa constatação não tem sido muito positiva. Essas gerações recentes, nós temos algumas maneiras de falar dessas gerações, né, que a geração Y, a geração Z, os descendentes agora, a ultrageracional dessa questão, né, eles têm sido filhos desenraizados de compromisso, e isso, na verdade, reflete uma confusão interna ou uma busca, um anseio interno por algo que faça sentido no valor da vida, na perspectiva da sociedade. Por isso, cada vez mais, nós temos contemplado jovens que têm sofrido. Um clérigo católico chamado Newman, Henry Newman, ele inclusive escreveu um livro sobre isso chamado Curador Ferido, onde ele fala como que Jesus usou das suas feridas para curar aquela geração que ele ministrava, e nós temos muito que nos assemelhar a Cristo, atando nossas feridas para curar as gerações desenraizadas, perdidas, confusas, em busca de algo e sem resposta.
Então isso é um pouco do nosso cenário, dos jovens que ultimamente se definem como sem religião, mas mais religiosos do que nunca, Eduardo. Essa é a curiosidade. Mais religiosos do que nunca. O ser humano, parecido com o que o Aristóteles previu, Aristóteles disse que o ser humano era um animal político, né? Mas eu acho que o ser humano também é um animal religioso. Um teólogo chamado James Smith, né, ele diz que o homem é um animal que adora, ele é um animal litúrgico, ele é um animal religioso. Né? Alguns próprios ateus têm demonstrado isso aí. Comte Sponville, que era um filósofo ateu mesmo, escreveu um livro sobre a espiritualidade no ateísmo. Né? Ele dizia que as observações do cosmo, da astronomia, davam um senso de espiritualidade que faltava para ele, mesmo ele sendo ateu. Algumas semanas atrás, o ateu Richard Dawkins, que é um célebre ateu hoje, um biólogo, proeminente nas áreas de biologia, um dos livros dele, O Gene Egoísta, onde ele explica processos evolutivos, ele é proeminente nesse assunto. Algumas semanas atrás ele deixou uma declaração que preocupou a comunidade ateísta. A declaração dele é: eu não quero viver nos Estados Unidos da América onde não se comemora o Natal, onde o cristianismo deixou de existir e o islamismo se tornou a religião dominante. Eu quero morar num país cristão, mesmo sendo ateu. Então a gente vive, são os tempos, né? São os tempos soprando, né? Os tempos de desenraizamento, busca, confusão, medo. Estamos vivendo um tempo de muito medo, né? Medo na guerra, medo na política, medo na sociedade, medo na religião. Então é um pouco disso tudo. Os jovens têm sentido esse medo e essa busca. Por que se deve a isso, pastor? Por que muitos jovens, o que a gente encontra aí, por exemplo, podemos atribuir isso, os jovens sem religião, aos pais, mas tem pais muito fervorosos que vão à igreja, né, que estão na missa ou que estão no tempo religioso, e os filhos dessa geração, como você está falando, muitos deles não querem saber de Deus, né, não vão à igreja, né, e acreditam que existe Deus, né? Mas não vão. Aí eu pensei assim, exemplo, é devido aos pais, ou esse já nasceu desse jeito com eles, isso é inato do nascimento deles. Como que você explica isso? Por que existe filhos sem religião, jovens sem religião? Essa é a questão chave do assunto que o Glauco está colocando. Nós temos vários ângulos para observar isso aí, né? Um deles, evidentemente, né, nem todos os pais conseguiram se despertar para uma mudança secular que aconteceu. E essa mudança foi o pós-modernismo. Muitos pais foram pegos desavisados sobre o pós-modernismo. Né? O modernismo tinha uma promessa e muitos desses pais nasceram na era moderna, do modernismo. O modernismo dizia: se nos apegarmos à razão, vamos resolver todos os nossos problemas. E aí, no fim dos anos 1990, né, até lá nós já tínhamos passado por duas grandes... Foi um século de guerra, né? Foi um século de guerra. O século XX foi um século de guerra, e aí nós ainda terminamos com a queda do Muro de Berlim, ou seja, o modernismo estava caindo junto com aquele muro. A ideia de que a razão sozinha resolve tudo estava caindo junto com aquele muro. Estava surgindo agora o pós-modernismo. O que o pós-modernismo diz? Sua verdade, sua razão é para você. Eu tenho a minha, você tem a sua. Cada um tem uma narrativa. O pós-modernismo é muito narrativo. Cada um tem uma maneira de ver o mundo. Então muitos pais foram pegos de surpresa. Esse é um dos motivos, Glauco. Muitos pais foram pegos de surpresa, né? Então eles se pegaram de surpresa, o filho falando assim: olha, pai, eu entendo que você tem essa fé, essa religião, mas essa é a sua narrativa. Porque essa geração já cresceu no pós-modernismo, Eduardo. Ela já cresceu aprendendo que não existe uma metanarrativa. Uma metanarrativa é uma verdade absoluta. Uma crença que domina o meu pai, eu, os meus primos, meus parentes, meus amigos. Aquele interesse moderno de que a razão verdadeira salvará a sociedade.
A sociedade se frustrou com o modernismo, ganhou 2 grandes guerras, perdeu a esperança e caiu no pós-modernismo. Não, vamos parar com isso e cada um tem uma narrativa. Então a nossa geração agora, século XXI, cresceu no pós-modernismo. E tem muitos ventos, né? Não vejo que... eu acho interessante essa colocação do Glauco, porque muitos pais podem se sentir até culpados, né, Glauco? Isso. Pode se sentir culpados, mas tem muitos fatores envolvidos. Um deles é esses tempos que nos surpreenderam, né? Outros desses fatores, né, envolvem a maneira como a educação ocidental tem declinado também nas escolas, na cultura. A nossa cultura ocidental ela tem declinado. Eu citei agora há pouco o Richard Dawkins, que queria viver num país cristão. Ou seja, ele queria emprestado o capital cristão. O cristianismo fez o Ocidente, deixou tudo pronto, e agora nós temos dinheiro para gastar, porque o cristianismo juntou no capital esse dinheiro. É como um pai que junta tudo para o filho pródigo diz assim, não, agora eu quero gastar tudo que você juntou, né? Então o cristianismo construiu o Ocidente e acumulou um capital moral. Você vive numa sociedade onde a família monogâmica é forte, onde o casamento, mesmo entre aqueles que já perderam a esperança neles, eles queriam, na verdade, que o casamento fosse forte nessa sociedade, que os pais cuidassem dos filhos, né? Mesmo entre aqueles que têm as pautas mais abortistas, o sonho deles não é um mundo abortista, é um mundo onde a família é forte, a família é ocidental. Porque quando a gente foge da nossa família, a gente cai em outras famílias que dominam o mundo. Quem dizia isso era um filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho. Dizia, muita gente quer destruir a família. Para quê? Você vai cair na mão das famílias poderosas do mundo, você não consegue se livrar da família. Quando você se livra da sua, você cai em outra. E aí você é dominado por algo que você nem sabe direito o que é. Então tem muitos ventos que têm soprado, né? Então o declínio, nós temos gastado o capital moral que o cristianismo juntou, acumulou, e nós temos gastado de qualquer maneira, e o Ocidente hoje está cometendo um tipo de suicídio moral, perdendo seus valores, as premissas que essa civilização fundou no cristianismo, na fé cristã. Mas mesmo os ateus não estão querendo perder isso não, né? Não estão querendo, Eduardo. Então, são ventos dos tempos, né? Muitos motivos envolvidos. E quais são esses motivos, ô pastor? Por que disso? Por que que muitos, você falando dos motivos, nós estávamos comentando a questão dos pais, que os pais não devem se culpar, como você estava falando, né? Que não é por aí, mas então qual que é? Um desses motivos também é um motivo existencial. Muitos pais acreditam que manter as coisas na piedade, nos ritos religiosos, será suficiente para seus filhos, né? Quando o filho procura um pai e fala assim, pai, eu tenho uma dúvida nesse assunto da religião, eu queria saber se a religião responde isso. Aí o pai diz assim, não, por agora você não precisa perguntar isso. Essa é uma má pergunta, não pergunte agora. Na verdade, o pai não sabe. O pai foge, e os filhos são... Eu tenho 3 filhos, viu, Glauco? E eles costumam fazer cada pergunta, eles aproveitam que eu estou lendo alguma coisa, já chegam perguntando o que eu estou lendo, o que é isso, né? O meu filho mais velho, o Estevam, ele tem 7 anos, né? E ele já está querendo até ler agora questão de ficção científica agora, mexendo com isso. E sempre surge alguma pergunta. O interesse é intuitivo, existe uma filosofia da infância. É aqui que a gente tem que ver a nossa posição como pais, cuidadores, né? Os nossos telespectadores que são cuidadores de outras pessoas também. Você pode estar envolvido em vários ângulos nisso, né? Nós não podemos colocar tudo sobre a piedade. Se você orar muito, essa dúvida vai acabar. Se você fizer direito, você vai resolver essa dúvida. Se você for uma boa pessoa, for muito ético, essa dúvida vai deixar de existir. Não tem jeito dela deixar de existir. Só com a resposta sincera. Era isso que um filósofo
cristão chamado Francis Schaeffer dizia. Ele que nasceu no século XX, Francis Schaeffer teve um pensamento muito original, um filósofo cristão. Ele falou assim, eu vou abrir um lugar chamado Labre, abrigo, né, na Suíça. E eu vou receber pessoas que estão confusas sobre filosofia, sobre Deus, sobre sexualidade, sobre a vida, sobre a sociedade. E era o auge do movimento hippie. Aí alguns hippies começaram a ouvir, olha, no espaço do filósofo Schaeffer, um filósofo cristão, ele tem respostas honestas para perguntas sinceras. E aí começaram ateus, agnósticos, budistas, cristãos confusos, cristãos mais esotéricos, menos esotéricos, dessa tradição, daquela tradição. Começou a haver um fluxo muito grande, já que o nosso assunto é jovens sem religião, um dos pastores perguntou para o Schaeffer, como que você faz para tantos jovens assim procurar você? Ele falou, se vocês quiserem responder as perguntas deles, eles virão do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul, porque eles estão procurando respostas. Então, um dos motivos mais intensos é isso, essa busca pela resposta. Nós temos que oferecer respostas honestas para perguntas honestas dessa geração, Eduardo. Né? Eu achei assim, muito interessante isso que você está falando, pastor. Porque, e no começo você falou assim que tem muitos jovens que não têm religião, mas muitas vezes são mais religiosos. Foi isso ou estou enganado? Isso mesmo. As práticas que transparecem religiosidade estão muito vivas nele. E aí vai uma pergunta, porque eu já escutei de até pessoas que são pessoas que entendem, que também estudam, não como o senhor, mas que estudam um pouquinho, que a religião seria um mal necessário, né? Da mesma forma que o óculos é um mal necessário para quem tem problema de visão. Então, a religião seria uma questão para conduzir, para fazer com que as pessoas enxerguem como óculos, mas esse mal necessário um dia há de desaparecer. Por quê? Porque vai chegar um momento que a gente vai estar totalmente em Cristo. E isso é verdade ou isso não é? O senhor concorda com isso? Ou não está dentro desse propósito do que o senhor está falando? É interessante estar dentro do nosso propósito, sim, porque essa geração que tem cada vez mais crescido, né? Nos anos 2000 era 10%, esse número já subiu. Entre a juventude de 15 até 24 anos, esse número já dobrou, 20%. Ele não está desacelerando, embora, curiosamente, o ateísmo está desacelerando, né? Mas esse termo sem religião, como você está colocando, ele está pontuando mais, é uma ideia de sem instituição, né? Na verdade, a gente está percebendo que religião é algo mais amplo. Você está colocando aí uma questão importante, né? A religião é um mal necessário, é inevitável, não é evitável. Um filósofo cristão também chamado Roy Closer, ele escreveu um livro brilhante sobre esse assunto chamado O Mito da Neutralidade Religiosa. Ele entende que realmente é parte da formação do ser humano ter crenças e valores morais que estão além da prova científica. É aí que a religião começa. Ela pode ser confundida com política. Por exemplo, muitos jovens têm envolvimentos políticos praticamente religiosos. Existe uma religião partidária, uma religião visionária, uma religião dos meus preferidos políticos ou filósofos, né? Não morre, a religiosidade não morre no ser humano. O cristianismo tem uma maneira de ver a transcendência da religiosidade, como você está colocando. Porque justamente ele enxerga em Cristo realmente aquilo que transcende toda esfera religiosa, né? A realidade, o corpo e o sangue de Cristo, né? Cristo é mais do que uma lei moral, né? Cristo é mais do que uma regra de conduta, um princípio religioso. Ele é uma vida de verdade. Isso transcende a religião. Alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo e ele fez uma peregrinação pelo budismo. Ele era um cristão desde a infância dele,
não estava achando as respostas e ele começou a peregrinar alguns anos, lendo Siddhartha Gautama, tudo sobre Siddhartha Gautama, o Buda, lendo As Verdades do Nobre, a filosofia budista, introdução, assuntos mais ou menos avançados. Alguns dias atrás eu encontrei ele e falou, eu retornei para a fé cristã. Por quê? A filosofia budista não era interessante, não, ele era muito interessante. Muito interessante, me ajudou muito, uma coisa linda. Hoje o número de budistas no Brasil já passa dos 300 mil, né? É um número cada vez mais crescente e jovens têm procurado respostas aqui e ali no Oriente, já que o Ocidente está morrendo, né? E aí eu perguntei, mas você voltou mesmo? Por quê? Foi a nossa teologia cristã que te cativou? Ele, não, é uma teologia bonita, também interessante o cristianismo. O cristianismo tem uma filosofia, filósofos cristãos muito interessante, mas eu voltei por causa de Jesus. Eu falei, mesmo? Ele falou, porque no budismo tinha tudo, mas não tinha ele lá. Eu queria ele lá. Toda vez que eu deito à noite no meu travesseiro, eu penso em alguém que me amou, independente de eu ser falho ou imperfeito. E essa pessoa, é só ele que é essa pessoa. Por isso que eu voltei. Eu fiquei até emocionado na hora com isso. Eu falei, olha, nada é tão concreto como uma vida de verdade. Ele falou, Jesus é uma vida de verdade. É por isso que eu voltei. Então, em Jesus a gente vê essa transcendência. Transcendência das instituições, transcendência dos ritos, e ele deixou ritos para nós. Jesus não tem problema com rito, né? Ele deixou uma água para a gente fazer isso, um pão e um vinho para a gente fazer aquilo, mas nele a gente tem isso que ultrapassa a medida de todas as coisas, né? Tinha um filósofo que dizia, o homem é a medida de todas as coisas, lê do engano. O ateísmo chegou lá no final e falou, não, o homem não dá conta de medir tudo. Ele é muito pequeno para medir todas as coisas, né? E ele está jogado à angústia, ao desespero, se ele for a medida de todas as coisas. Mas Cristo pode ser a medida de todas as coisas. E ele é, né? É um pouco disso que a gente vê, Eduardo. Esse é o cenário que a gente tem lidado. Um cenário de angústia, um cenário de procura. E nós temos que falar à nossa geração, né? Você que está nos assistindo, que também está na sua busca, na sua peregrinação religiosa, sabe que nós devemos conversar com essa geração. E muitas vezes não usar armas que já funcionaram no passado, a gente pegar elas e falar assim, não, essas técnicas vão funcionar hoje, né? Esse pertencimento vai funcionar do mesmo jeito. A gente tem que achar uma maneira de comunicar com essa geração. Hoje, no século XXI, agora, no ano 2024, em diante. De que maneira essa geração pode ouvir o que nós estamos querendo dizer. Essa é uma das táticas, né, que a gente tem que... das estratégias que a gente tem que buscar. Eu acho muito, muito lindo, assim, quando você contou essa história do rapaz aí, que ele falou assim, velho, eu já andei para tudo quanto é lugar. Fui até no budismo, entendeu? Já cantei, já estudei, tal. A busca, né? A busca. Eu acho que o jovem, do jeito que a gente está conversando, o jovem está procurando desse jeito. Está procurando. Ele só não faz desse jeito porque não tem dinheiro. Entendeu? Para ir buscando esse trem. Ele faria mais. Ele faria mais do que longe isso. Ainda. Ele iria longe, iria numa região, iria até no islamismo, talvez, para conhecer o que é mesmo. Para saber mais. Para saber mais. Porque eu acho assim, hoje em dia, o cara que é cristão mesmo, ele está em dúvida em tudo. Dúvida na política, dúvida em casa, dúvida no trabalho, dúvida de viver, e dúvida nós escondemos de saúde, isso às vezes. Escondemos isso. Nós mesmos cristãos temos essas dúvidas constantemente. Nós maduros, muitas vezes na caminhada cristã, temos dúvidas seríssimas. E assim, a dúvida paira constantemente na nossa cabeça. Será? Você entendeu? Não é? Será isso? Será que é isso mesmo? Você entendeu? E aí, se eu botar toda a minha fé nisso, será que vai dar certo mesmo? Então, nós constantemente temos essa dúvida. Agora, quando você contou essa história que o cara rodou tudo, você entendeu? Ele falou, cara, eu já rodei tudo e eu sei como é que funciona, mas eu não encontrei Jesus em lugar nenhum. Cara, e ele é um jovem, ele tem 20 e poucos anos. Mesmo? Nós pensamos que os jovens não estão procurando
uma fé religiosa, algumas pessoas lê do engano, né? Os jovens estão em busca de uma verdade religiosa mesmo. Né? Ele tem os seus 20 e poucos anos, é um amigo que eu considero muito, né? Não falei para ele que ia mencionar ele, então eu vou deixar por enquanto. Sem dizer o nome. Não conta o santo. Nós éramos amigos somos amigos desde a infância, tocando na igreja, cantando, louvando, participando da escola dominical dos adolescentes, né? E eu acompanho essa peregrinação dele, fiquei muito feliz também, igual você Não, ficou mas feliz. eu cheguei até a arrepiar, assim, emocionante, porque é o seguinte, eu não esperava muitas vezes esse desfecho. O cara falou, cara, eu não encontrei Jesus, eu precisava deitar no travesseiro e chamar por ele, saber que ele está do meu lado. Saber. Você entendeu? Então, assim, e os outros eu não sentia ele presente onde eu estava. Uhum. Cara, isso mexe. Aí é o seguinte, é essa a questão. Como que você lida? Como é que você leva essa religiosidade? Não estou nem falando Sim. religião. Uhum. Nós não estamos nem falando religião mais. Sim. Você é pastor, beleza. Uhum. Mas como você, como pastor, leva essa religiosidade para o jovem? Eu tenho levado para a juventude, eu pastorei uma igreja local alguns anos atrás, quase 3 anos, pastorei uma igreja local, então eu tive um contato muito direto. Uma comunidade na Vila Bandeirantes, né? Era uma comunidade que eu cuidava, aproximadamente 80 pessoas, uma parte considerável eram jovens. E a maneira como eu tentava levar era muito semelhante, né? Eu tentava espelhar, mesmo que de uma maneira mais modesta, né? Aquilo que o Schaeffer fez, que para mim foi... Eu li muitos livros dele, respondeu muitas dúvidas. O Schaeffer, mesmo na idade madura dele, ele teve uma crise religiosa. Mesmo sendo pastor, ele teve uma crise, onde ele foi parar lá no agnosticismo, que é aquela dúvida assim que você não sabe se você vai ou volta. Assim, se Deus existe ou não. O agnosticismo é o mais difícil de lidar, Eduardo. Eu diria que o agnosticismo é mais difícil de lidar do que o ateísmo. Porque o ateísmo, a pessoa pelo menos tem uma crença. Deus não existe. Então tem uma área ali que você pode ir para falar assim, olha, mas se Deus não existe, olha isso. Alguns até publicam teses sobre a existência de Deus, 5 argumentos para a existência de Deus. Tomás de Aquino tinha as 5 vias da existência de Deus. Tem muita coisa para você ler para falar assim, você tem uma crença nisso, que Deus não existe, então Leia isso. Leia isso, olha o filósofo aqui, o outro ali, olha o que se converteu, olha o que voltou do ateísmo. Mas o agnosticismo é uma coisa assim, não, talvez Deus existe ou não. Não me interessa saber se ele existe ou não. É uma coisa mais difícil de você lidar, né? É o morno. É o morno. Bonita, o morno é mais difícil. O morno é mais difícil. Frio, né, Guarda? Tá certo. É a passagem, né, lá de Apocalipse, né, o morno. Então, assim, eu tive um contato mais direto com a juventude e eu procurei, para ser sincero, isso. Eu queria ser honesto com eles. Eu acho que a honestidade ainda funciona, viu, Eduardo? A honestidade, Glauco. Eu tenho essas dúvidas também. Eu sou pastor, mas de vez em quando eu vejo o sofrimento e eu não gosto de ver o sofrimento. Igual vocês não gostam. E eu tenho as respostas gerais, fiquei bom para responder, mas quando eu vejo o sofrimento, eu esqueço, eu também tremo diante do sofrimento. Porque ele sabe que eu sou ser humano. E ele não espera de mim que eu não seja verdadeiro com ele. Tem gente que vai orar, né, Eduardo? Ele tem uma maquiação para falar com Deus, né? Um discurso, ele usa tanto adjetivo, e Deus está falando assim, não, mas eu queria só conversar com você. Deus está falando. Né? Alguns dias atrás eu vi um meme, Eduardo, onde o pessoal fez um teatro, né, que Jesus vinha para conversar com a pessoa na oração. Aí a pessoa estava assim, Jesus, eu te amo, te adoro. E ela sorria assim, expressava, e ele, não, mas vamos conversar. Eu sei, mas você não precisa fazer isso, eu vim para conversar mesmo. Não quero conversar. Ou seja, a pessoa não se abria com Jesus mesmo. E às vezes com a juventude a gente maquia coisas também. Não tenho dúvida. Não, eu sou um líder. Não, eu sei de todas as questões absolutamente. Eu acho que se a gente permitir um diálogo, essa geração vai se sentir convidada, acolhida. Falar, tem alguém que se solidariza com a minha dúvida. Mesmo que eu acho que ele tenha a resposta, ele ainda se solidariza com a minha dúvida. Né? Ele não enxerga isso como
demoníaco, diabólico, ou como um daimon grego, ou alguma coisa assim. Ele enxerga como uma dúvida humana. E a dúvida humana é feita para ser respondida. Né? Não, bom demais. Pastor, nós temos mais coisa para conversar, mas vamos dar um intervalo, um time primeiro, e daqui um pouquinho a gente volta novamente. Existirás, e ainda que a